A América é um sonho de liberdade e os Estados Unidos têm sido celebrados como um farol de orgulho e democracia pujante. Um lugar onde os sonhos ganham asas e as oportunidades florescem. Desde os primeiros colonizadores até os imigrantes que buscavam uma vida melhor, a Terra das Oportunidades sempre foi retratada como um refúgio de esperança e promessa. Com sua bandeira estrelada tremulando ao vento e seu lema E pluribus unum, de muitos um, os Estados Unidos encarnam a visão de uma nação unida na diversidade, onde todos são iguais perante a lei e têm o direito inalienável à vida, liberdade e busca da felicidade. Mas, como toda história, a dos Estados Unidos também tem seus momentos sombrios, suas cicatrizes e seus conflitos. Um desses períodos sombrios foi a Guerra Civil Americana, um momento em que a nação se viu dividida, irmão contra irmão, e uma luta sangrenta que testou os limites de sua promessa de liberdade e igualdade. A Guerra Civil Americana foi um dos eventos mais impactantes na história dos Estados Unidos. Marcada por divisões políticas, sociais e econômicas profundas, a guerra definiu o curso do país e deixou um legado duradouro. Para compreender esse conflito, é fundamental examinar suas origens e entender os dois lados em conflito, os Estados Confederados e os Estados da União. A Guerra Civil Americana eclodiu em meados do século XIX, mas suas raízes se estendem décadas antes. Um dos principais pontos de contenda foi a questão da escravidão. Enquanto os estados do norte gradualmente aboliam essa prática, os estados do sul, cuja economia dependia fortemente do trabalho escravo, resistiam a qualquer mudança nesse sistema. Os Estados Confederados da América, comumente conhecidos como Confederação, eram formados pelos estados do sul, que se separaram da União em resposta à eleição de Abraham Lincoln como presidente dos Estados Unidos em 1860. Eles defendiam o direito dos estados de determinar suas próprias leis, incluindo as relacionadas à escravidão. Os estados da União, por outro lado, eram compostos pelos estados do norte e outros que permaneceram leais ao governo federal. Sob a liderança de Lincoln, eles buscaram preservar a União e, eventualmente, abolir a escravidão em todo o país. A Guerra Civil Americana irrompeu em 1861, quando as forças confederadas atacaram Fort Sumter, na Carolina do Sul. O conflito se desenrolou em batalhas brutais que devastaram comunidades e dividiram famílias. A questão central da escravidão continuou a ser o ponto focal do conflito, apesar de outras questões políticas e econômicas também estarem em jogo. Antes da terrível guerra, o clima era que tudo estava sob controle. Porém, no dia 12 de janeiro de 1861, em Parkville, depois de uma palestra de J.N. Andrews, Ellen White teve uma visão. Enquanto ela estava em visão, nos fundos da igreja ocorre uma discussão. Um médico, e que também era médium espírita, já tinha ouvido falar dela e comentou com alguns membros que iria tirar ela da visão. Enquanto Ellen White estava em visão, o seu marido, Tiago White, explicou a todos o estado em que ela se encontrava e ofereceu a quem assim o desejasse a oportunidade de examiná-la. Alguém então próximo ao fundo da sala de reunião disse em alta voz: "Doutor, levante-se e faça o que o senhor disse que iria fazer." Tiago White, sem nada saber a respeito das pretensões do médico, convidou-o para ir à frente e examinar a senhora White. O médico, com um ar de ousadia, se dirigiu à frente e repentinamente parou. Tiago desceu do porto, se aproximou dele e o animou e disse: "Vá até mais perto dela." O médico verificou cuidadosamente o pulso de Ellen White, os batimentos cardíacos e sua respiração. E assustado, ele exclamou: "Pastor, o coração e o pulso dela estão em perfeitas condições, mas não há nenhuma respiração em seu corpo." Afastando-se com rapidez inesperada, foi diretamente para a porta da igreja, e os que estavam perto da porta o impediram de sair, dizendo-lhe: "Volte
e tire-a da visão, como o Senhor afirmou que faria. Tiago White não deixou por menos. Insistiu para que o médico relatasse a todos da igreja o resultado do seu exame. Os que estavam próximos do médico indagavam: doutor, qual é o resultado? Só Deus sabe, foi a resposta dele. Deixe-me ir deste lugar. Ele saiu fugindo mais depressa que podia. O juiz local, Sr. Osborne, também estava presente à reunião, e sua esposa era guardadora do sábado. Ele disse a Loughborough: ficou evidente a todos nós que o espírito que controlava o médico como médium e o espírito que controlava a Sra. White em visão não tinham simpatia alguma um pelo outro. Ao lado do juiz estava sentado o Sr. Shellhouse, proprietário de uma grande fábrica de tecelagem de lã. O pai desse senhor era ancião da igreja adventista em Colon, a uma distância de 11 quilômetros dali, e ficaram atentos a cada palavra que Ellen White falou. Quando sua respiração retornou, ela passou a falar brevemente sobre os terrores da guerra que se aproximava. Naquele momento da história dos Estados Unidos, pouquíssimas pessoas previam uma situação de guerra de longa duração e com muito derramamento de sangue. Alguns fatos relatados por ela ao fim de sua visão estavam diretamente relacionados com vários indivíduos e famílias presentes na congregação. Aquilo causou uma impressão duradoura no jovem evangelista J.N. Loughborough, que registrou as palavras de Ellen White. Nessa visão vi numerosos exércitos de ambos os lados, reunidos no campo de batalha. Ouvi o ribombar de artilharia e vi mortos e moribundos em toda parte. Vi-os então se precipitando uns contra os outros, em luta corpo a corpo, ferindo-se com baionetas. Vi então o campo após a batalha, todo coberto de mortos e moribundos. Fui então levado a prisões e vi os sofrimentos dos que se encontravam em necessidade, definhando. Fui então levado aos lares dos que haviam perdido esposos, filhos ou irmãos na guerra. Vi lá aflição e angústia. Então, olhando para a congregação, Ellen White acrescentou: há pessoas neste templo que perderão filhos nessa guerra. Os dois homens olharam para Loughborough, balançaram a cabeça negativamente. Eles mal podiam imaginar o que ela queria dizer quando afirmou que há pessoas neste templo que perderão filhos nessa guerra. Pouco tempo depois, em fevereiro, o então Thomas Cobb foi uma das principais autoridades legais da Geórgia antes da guerra e os defensores mais declarados da escravidão e da ascensão da União. Fez uma declaração que contradizia a visão de Ellen White, afirmando que a crença quase unânime aqui é de que não teremos guerra. Em 4 de março daquele mesmo ano, Abraham Lincoln declarou em Filadélfia: sinto-me em todo tempo justificado em concluir que a crise, o pânico e a ansiedade do país, neste momento, são artificiais. Alexander H. Stephens, vice-presidente da Confederação, afirmou a um público que o ouvia em Savannah, Geórgia, em 21 de março de 1861, que a Revolução do Sul, até aquele momento, havia se concretizado, sem o derramamento de uma única gota de sangue, e que o temor de uma colisão fatal com a União estava quase dissipado. O então escritor Hilton Rowan publicou seu livro E a Crise Iminente do Sul, Como Enfrentá-la, expressando a profunda oposição à escravidão e à condição da cultura do Sul, à falta de progresso econômico do Sul, foi uma das críticas mais eficazes. O livro era um insulto àquele povo, uma demonstração de zombaria e, com isso, inflamou muito mais o conflito que estaria por vir. A maior parte da população também acreditava que não haveria nenhum conflito. Os jornais eram otimistas e o clima seguia totalmente estável, até que, em 12 de abril de 1861, as forças confederadas atacaram o Forte Sumter, iniciando ali uma guerra que perduraria 4 longos anos. A profecia tomava seu desfecho, porém, em agosto daquele mesmo ano, algo estaria para acontecer.
e em uma reunião apresentada por Tiago White, a sua então esposa Ellen White falou brevemente, e então foi tomada por uma visão que durou entre 10 a 15 minutos, e essa iria revelar um pecado do povo do norte. Devemos levar em consideração que Lincoln, em seu discurso do dia 4 de março de 1861, deixou claro que seu governo não iniciaria uma guerra civil. Falando diretamente aos estados do Sul, ele tentou acalmar seus medos de qualquer ameaça à escravidão, reafirmando: não tenho nenhum propósito, direta ou indiretamente, de interferir com a instituição da escravidão nos Estados Unidos, onde ela existe. Acredito que não tenho o direito legal de fazê-lo e não tenho inclinação para fazê-lo. Voltando à visão, sabemos que o povo do norte, em teoria, era contra a escravidão. Porém, alguns dos comandantes e políticos tinham outros interesses, os quais serão relatados através de Ellen White quando ela diz: Fui tomada em visão. Foi-me mostrado o pecado da escravidão, que tem sido há muito uma maldição ao país. A punição divina está agora sobre o norte, porque eles têm tolerado os avanços do poder escravagista. O pecado dos escravistas do norte é muito grande. Eles têm fortalecido o sul em seu pecado, sancionando a extensão da escravatura, e feito muito para levar o país até sua presente e angustiosa condição. Foi-me mostrado que muitos não compreendem a extensão do mal que tem vindo sobre nós. Eles têm se gabado de que os problemas nacionais logo serão resolvidos e a confusão e a guerra findarão. Contudo, todos ficarão convencidos de que o assunto é mais grave do que pensam. Muitos estão esperando que o norte logo aplique um golpe e dê um fim ao conflito. Ellen White estava coberta de razão. O que parecia um breve conflito perdurou por mais 3 anos. E muitos ali perderam suas vidas e muitas batalhas ao decorrer da guerra. Prédios inteiros eram transformados em hospitais para atender a quantidade enorme de combatentes feridos. O general U.S. Grant, à época comandante das Forças do Norte, incluiu em seu livro de memórias o seguinte relato, que ressalta a enorme quantidade de baixas. O edifício se havia transformado em hospital e durante toda a noite chegavam ali feridos para receber tratamento. Conforme o caso, pernas e braços eram amputados. Tudo com o objetivo de salvar vidas ou aliviar o sofrimento. Essas cenas eram para mim muito mais difíceis de suportar do que o fogo inimigo, e preferi ficar ao abrigo da chuva debaixo de uma árvore. Em 4 de janeiro de 1862, Ellen White teve mais uma visão a respeito da guerra. O que ela disse: Milhares foram induzidos a se alistar com a compreensão de que esta guerra era para exterminar a escravidão. Mas agora que estão fixos, descobrem que foram enganados, que o objetivo desta guerra não é abolir a escravidão, mas preservá-la como está. 5 meses depois, o jornal Republican Standard de New Bedford, Massachusetts, publicou um artigo dizendo o seguinte: há algumas semanas foi proclamado com grande alarde que os exércitos da nação estavam completos. Foram dadas ordens para interromper o recrutamento e o alistamento de voluntários. Agora é anunciado que será feito um chamado para 100.000 homens adicionais para serem usados como reserva. Os soldados eram obrigados a devolver os escravos que haviam escapado para as linhas da União, e eles pensavam que isso iria cessar aquele conflito. Porém, a cada dia mais baixas aconteciam no norte, tanto pelas mortes em batalhas como nas doenças adquiridas nos acampamentos. Em 12 de agosto de 1862, Tiago White escreveu um artigo intitulado A Nação, que diz o seguinte: nos últimos 10 anos, a Review ensinou que os Estados Unidos da América eram um assunto de profecia e que a escravidão é apontada na palavra profética como o pecado mais sombrio e condenável desta nação. Ela ensinou que o céu tem a ira reservada para a nação,
que ela beberia até a última gota, como punição devida pelo pecado da escravidão. Aqueles de nosso povo que votaram, todos, na última eleição presidencial, votaram em Abraham Lincoln. Não conhecemos um único adventista do sétimo dia que tenha menor simpatia pela sucessão. A posição que nosso povo adotou em relação à perpetuidade e sacralidade da lei de Deus, contida nos 10 mandamentos, não está em harmonia com todos os requisitos da guerra. O 4º preceito da lei diz: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. O 6º diz: não matarás. E nesse quesito o governo estava violando os direitos religiosos do povo adventista, e isso foi previsto pela visão de Ellen White. O sofrimento e angústia, porém tudo isso teve um final. Os escravos foram emancipados e a guerra acelerou para seu fim. Um tempo depois, em 1883, Loughborough encontrou com um ancião de Parkville, que era aquele mesmo ancião que estava presente à reunião de 1861, quando Ellen White teve sua primeira visão. E ele testemunhou que 5 pessoas que estavam naquele dia perderam seus filhos, assim como a profecia predisse. E relatou que ouviu de mais 5 pessoas que também estavam lá e perderam seus filhos. O juiz Osborne e o Sr. Shellhouse estavam sentados juntos, nos mesmos lugares como da vez anterior. O irmão Loughborough falou sobre os dons espirituais, mencionando Ellen White como ilustração. Ele fez menção à visão que ela havia tido em 12 de janeiro de 1861. Mas dessa vez, ninguém viu esses 2 homens abanando a cabeça em sinal de desaprovação. Ao contrário, enxugando as lágrimas, choravam amargamente. Um deles havia perdido o único filho na guerra. O outro perdera um filho em um campo de batalha diferente. E ainda tinha outro filho que no momento era prisioneiro de guerra no sul. A Guerra Civil Americana serviu como um lembrete doloroso de que, apesar das aspirações nobres e dos ideais elevados, a jornada rumo à verdadeira liberdade e igualdade é muitas vezes marcada por obstáculos e desafios. A história dos Estados Unidos é uma narrativa complexa de triunfos e tragédias, de progresso e retrocesso. Mas é através da reflexão sobre esses momentos de escuridão que podemos verdadeiramente apreciar a magnitude da luz que brilha quando Deus levanta seus servos, os profetas, para assim alertar seu povo. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.